Olá, eu sou o permacultor Bento Cruz e vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Bom, eu sou de Sergipe, lá do Nordeste, sou de uma família de agricultura familiar. Eu cresci numa região com uma tradição em agricultura familiar, então meus avós, meus tios, todos conviviam numa mesma propriedade, produzindo cada um na sua área. Então tinha uma grande abundância em frutos, né, principalmente cítricos e frutos tropicais, né, tinha a produção de cultura anual, de mandioca, milho, feijão, abóbora, fumo, e na própria propriedade boa parte dessa produção era beneficiada, e o meu avô tinha a vendinha na cidade onde ele comercializava esse excedente. Portanto, eu cresci num ambiente muito abundante, né, de relações, né, e também de produtividade, né? É impressionante assim, quando minha memória, né, das colheitas eram colheitas muito fartas, né? Na casa de farinha produzia-se muita farinha com a mandioca, era aqueles mutirões, né? Então eu convivi com essa realidade e meus pais acabaram indo para a cidade, né? E eu tive essa oportunidade de estudar, de fazer a universidade, né? De ter essa relação com um ambiente mais urbano e desenvolvi outros aspectos da minha vida, né? Mas durante a minha formação eu estudei História com o foco em Antropologia Cultural. Durante o final da minha formação eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos, né, como o Projeto Rondon. Enfim, comecei a atuar com desenvolvimento comunitário, né, buscando, né, entender o funcionamento das comunidades tradicionais e ver em que ponto poderia colaborar para a governança local, para os projetos locais, né. Então eu tive essa escola, né. A gente fala que quando a gente atua com comunidades tradicionais, a gente aprende mais do que a gente ensina. Isso é fato. Então eu aprendi muito com essas comunidades e quando eu retornei para Sergipe, retornei com um objetivo muito claro de ajudar a minha comunidade, ajudar a minha região, né, com o que eu pudesse, né, dentro dessa linguagem de projetos, com essa linguagem de um desenvolvimento que contemplava os recursos locais, contemplava a valoração da cultura das pessoas, né? Então eu retornei para Sergipe e a gente desenvolveu alguns projetos, a gente escolheu ambientes com IDH baixo, o Índice de Desenvolvimento Humano muito baixo, né, justamente por conta dessa prioridade, essa demanda, essa urgência de soluções que pudessem colaborar, né, para essas comunidades que estavam isoladas politicamente, geograficamente e que não tinham acesso a muitos serviços básicos, né? Então comecei a atuar com essas comunidades, principalmente no âmbito da inclusão produtiva e da cultura, e fui, né, construindo essa história junto com eles. Chegou um momento que eu resolvi me fixar numa ilha chamada Ilha Mendiçá, e lá, por conta de uma pessoa que eu conheci lá chamada Evandro Tupinambá, né, um agrônomo da Embrapa, ele se aposentou e implantou módulos experimentais de agrofloresta. Então lá foi o meu primeiro contato com a agrofloresta. Então foi um grande encanto, foi quando eu percebi que a agrofloresta poderia ser aquela ferramenta, né, necessária para sensibilizar as pessoas, para trazer essa informação, né, de abundância, né, não de escassez, né, de diversidade, não de monocultura. Então eu entendi que a agrofloresta era um instrumento que eu precisava para poder cumprir o meu trabalho de uma forma muito mais plena, né? E aí a gente desenvolveu, replicou esse conhecimento do tupi em diversas comunidades no entorno. A gente criou algumas redes locais, começamos a ter um ambiente mais abundante, né? E começamos a fornecer esse excedente para alguns parceiros, restaurantes de comida natural, né? E formamos esse grupo que se apoiava. A comunidade foi ficando bem bonita também, né? Bem mais biodiversa, então isso chamou atenção também para alguns turismos de experiência, o turismo de base comunitária, o turismo rural. Então, digamos que outros serviços agregados à agrofloresta, né, que valorizam também a cultura, né, das pessoas, começaram a ser mais viáveis a partir da agrofloresta. Então toda essa experiência, né, chamou a atenção, né, de muitos parceiros, muitas pessoas que foram até lá e conheceram, e comecei a ter convites para poder compartilhar, né, dessa experiência em outros ambientes. Foi quando eu cheguei aqui no Sudeste e comecei a atuar aqui com os cursos, com as consultorias, com as conversas relacionadas à agrofloresta, principalmente para os novos rurais, né, para as pessoas que estão em transição, que para mim é tão carente, né, dessa informação quanto uma comunidade que está isolada. Então a gente entende que a partir do momento que a gente tem essa informação, né, de abundância, essa informação de diversidade, de biodiversidade, a gente consegue fazer uma transição sabendo que aquela lógica ela faz sentido.
né? Então eu comecei a atuar durante esses anos aqui com essas comunidades, apoiando e se apoiando também junto a parceiros, né, em ambientes como o Sítio Pau d'Água, o Voador Brasil, e também, né, a gente, com essa condição de formação de cursos, a gente vai se apoiando, né, formando essas redes, e hoje somos uma grande família.